e representado aqui pela nossa professora Daniela Pinheiro, em parceria com a subprefeitura, que gentilmente, como o doutor Arnaldo comentou, cedeu este espaço. Recebem pessoas ilustres, né, de um grande trabalho aqui, de um grande acervo, que eu tenho certeza que nós teremos através desse projeto, que fizeram parte e fazem parte dessa história do nosso bairro, Itaim e Vila Curuçá. Uma breve apresentação nossa, né? Nós somos 23 alunos que também fazemos parte dessa história de evolução e desenvolvimento. Destes dois distritos, onde cada um de nós aqui, dos 23, fizemos vários trabalhos, ou através do serviço social, educadores, como educadores, empreendedores, autônomos, empresários, de associações, gestores. Temos também conselheiros participativos, né, eleitos pelo voto do povo, para poder ser os olhos também do nosso prefeito. E há vários agentes de saúde. O projeto, os alunos propõem um projeto de acervo da evolução da história do Itaim Paulista e Vila Curuçá. O objetivo: contar a evolução da história desses dois distritos, trazer histórias relevantes, pessoas que fazem parte dessa história, como vocês aqui presentes. As lutas, a construção dos equipamentos públicos e mencioná-los através de fotos com um breve resumo. Convido agora para uma breve explicação dos trabalhos realizados pelos senhores e a possível colaboração deste projeto. A intenção de trazê-los aqui é que os senhores possam fazer parte dessa história, nos colaborar para que essa história não se perca, né, espalhadas, né? Cada um é detentor de um fato relevante aqui do nosso bairro e que a gente possa colocar isso em um único local para que toda a população, as crianças principalmente, né, que hoje se perde muito essa história com as crianças. Eu acho que ela sabe muito da internet, mas as histórias do começo da evolução pouco se sabe. Eu acho que nem na história do próprio Brasil, ultimamente, as crianças sabem da criação, né? Infelizmente. Mas é um meio que a gente está procurando, esses alunos do Senac, é um projeto desenvolvido entre esses alunos para a gente tornar perene essa história. Por gentileza, então, eu queria convidá-los aqui, uma apresentação, no máximo 10 minutos, eu acho que dá para a gente contemplar todo mundo. O senhor Juarez Martins, escultor, né, quem não conhece, da obra da Praça Silva Teles, nosso marco central, tem uma mão segurando uma pedrinha. E ele vai explicar um pouquinho dessa realização dessa obra. Gente, se quiser tirar, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, acho que falar do Itaim, né, da história do Itaim, é uma coisa que é importante, né, porque tantas pessoas, né, que se passaram por aqui, né, como meu amigo Matias, né, Jesus Matias, que buscou, né, fez história e a gente procura colaborar um pouco com isso, né, e bom, eu tive a felicidade de ser convidado para confeccionar, para fazer um estudo, né, e confeccionar o símbolo do Itaim, né, que surgiu várias ideias, né, através de um sociodrama, foi feito várias elaborações e, enfim, cheguei na questão da mão, pedra pequena, né, que Jesus Matias até me ajudou, eu fiz uns questionamentos, né, e busquei com ele, né, a referência, pedra pequena, né, Itaim, né, em Tupi-Guarani, diminutivo, né, Ita, pedra, né, e pequena, e aí surgiu a ideia de colocar uma pedra, né, nessa mão, que ela é feita inteiramente de inox, essa mão, e
a medida dela é 2,30, né? Dá uns 3 e pouco com a base. E, enfim, né? Foi um trabalho que acho que está fazendo parte da nossa história. E eu acho que todos têm que estar contribuindo e continuando com essa história. Agora a ideia, né, dessa continuidade, né, desse projeto que estão querendo elaborar, isso aí eu acho que é bacana, porque não é de hoje que a gente busca, né, essa questão de formar um acervo para aqui para o Itaim, né, porque eu acho que através de um acervo você vai conquistar pessoas que vão buscar conhecimentos, né, e estrutura. Porque eu acho que sem história, as pessoas de uma comunidade não têm estrutura. E quem faz são as pessoas iniciantes, né, as pessoas do passado. Então você, acumulando todo esse acervo, eu acho que vai ter um interesse maior, né, dos jovens, escolas também. Eu acho que isso daí é bacana, né, trazer vários jovens, assim, pessoas que estão iniciando, como a Chilene falou. Nem todo mundo sabe exatamente a história do Brasil. Agora imagina se não busca uma região, né, uma questão local, um espaço menor, né? Então acho que a gente tem que começar de um núcleo menor para depois você ir ampliando, né, ramificando a história. Então a gente tem que saber um pouco, dentro de casa, depois em torno, e você vai ampliando os conhecimentos. Então eu acho que isso aí é importante. E eu acho que o pessoal está de parabéns aí, quem está formulando isso está de parabéns, porque eu acho que o pontapé inicial é isso daí, né? Uma coisa que a gente sempre buscou, almejou, né? O Jesus aí faz muitos anos, né? Tem quantos, 20 e poucos anos, 30 anos, né? 21 anos, né? Que busca isso, né? Que pesquisa. E eu acho que isso é super importante. Como meu amigo ali também, que formou o hino, né? Foi o hino, né? do Itaim, então maravilhoso o hino. Então foi no dia da inauguração, foi cantado o hino, então na verdade montou um acervo, né? Tanto a inauguração da mão quanto o hino. E agora, parece que eu ouvi falar sobre a bandeira também, né? Então eu acho que é por aí, eu acho que todos têm que estar unindo, né, e buscando esses recursos, né, e deixar a história acontecer e ampliar cada dia que passa, né? Tá bom? Obrigado a vocês. Gente, aqui nós vamos ter muita história enriquecedora aí, com certeza. Aproveitando, quero convidar o seu Milton Damasceno, né, dessa fala do Juarez, para compartilhar conosco também todo esse conhecimento. Boa noite a todos e a todas também. Um projeto assim, eu acho que nós devemos pensar em vários aspectos, né? Primeiro, se existe um projeto, esse projeto não foi passado para nós ainda. Então, como que nós vamos tomar uma posição sobre um projeto que nós não conhecemos ainda? Então, primeiramente, né, apresentar o projeto, né? Segundo, eu acho que tem aí uma diferenciação, uma diferença entre memória e história. A história é científica e a memória não. Né? E para ser científica é necessário que a metodologia científica seja aplicada para que tenham os critérios de verdade, né? A imparcialidade, a ética científica, né? E a memória já não. A memória é aquilo que está na mente das pessoas, né? Que as pessoas lembram, que elas imaginaram, né? Então, vamos assim dizer, é um outro aspecto, né? Já diferente. Então, eu acho que para nós termos uma posição, como nos conduzir no sentido de um apoio, é necessário conhecer o projeto, se é um projeto de história, se é um projeto de memória, se é um projeto, assim, vamos assim dizer, de apenas fazer algumas exposições, criar um acervo,
mas sem uma pretensão de história, sem uma pretensão de memória. Quer dizer, precisa ter uma organização teórica, vamos assim dizer, né? Para que a gente também não faça coisas erradas, né? Que depois, com o tempo, os erros vão aparecendo e aí fica um negócio meio complicado, né? Então, essa é a minha posição, né? A arte eu acho uma coisa bastante importante, né? A poesia, o poema, as esculturas, o desenho, as pinturas, eu acho que os contos populares, essas coisas assim compõem a vida, né? O imaginário das pessoas, né? E então é uma coisa muito importante, né? Mas ciência é outra coisa, né? A gente tem que, vamos assim dizer, ter um discernimento, né, básico realmente, para que a gente não incorra aí em alguns erros que no calor assim do entusiasmo a gente vai fazendo e depois percebe que aquilo ali às vezes tem problemas até para se apresentar para alguém que, né, tem outro tipo de formação e tal, né? Então eu acho que precisa ter uma preocupação nesse sentido, tá? Basicamente eu me coloco à disposição, né? Desde que essas características elas sejam atendidas, né? Primeiramente o projeto, como que ele está sendo proposto, porque não foi proposto ainda, né? Assim, do que compõe o projeto, os objetivos, os passos, né? Como que ele vai ser feito, tal, não foi apresentado. Segundo, né? Se ele é um projeto de memória, se é um projeto artístico, se é um projeto científico, de história é ciência já, né? Então, é necessário, se for ciência, então precisa ter um rigor científico, né? Uma imparcialidade, né? Os critérios de verdade e tudo mais tem que ser, a metodologia científica tem que ser aplicada. Se for memória, bom, já é um outro processo diferente, né? Então, estamos aguardando para que a gente possa, de início, a minha disposição é colaborar, por isso que eu vim aqui, a pedido e a convite do meu grande amigo Edson, né? Foi, ligou lá, o professor e tal, né? Então, estamos à disposição, tá bom? É isso daí. Justamente é isso que nós queremos. Nós começamos o curso agora na metade de março, né, professor? E aí surgiu a conclusão do curso será como projeto. Então surgiu essa ideia de realmente a gente contar a história, mas não é algo que vinha da gente, porque nós não somos técnicos, né, nem detentores dessa história. Então, este motivo, agradeço muito o senhor Nilton de colocar isso em pauta, como a gente quer exatamente isso, é trazer essas ideias, ajudar a gente, para a gente saber que direção tomar, né, uma direção que seja verdadeira, que a gente não possa tropeçar lá na frente, né? Então, a questão é por isso que foram convidados aos senhores estarem aqui contando a história de que os senhores participam e também dando essa opinião. É muito importante para a gente, né? E mais uma vez, muito obrigado, senhor Nilton. E assim, a gente vai marcar, né? Então hoje é só essa explanação, essa conversa, esse bate-papo, para a gente poder estar marcando. E os alunos, né, como são 23, vão dividir em grupos para estar conversando, realmente colhendo essas informações. De que maneira? O projeto, né, o escrito, não deu tempo ainda, mas o escrito a gente também já está providenciando para quando chegarmos nessa abordagem, a gente já tem escrito, os senhores têm a ideia e nos ajudar também o como fazer, que é importante. Muito obrigada. Vamos também chamar o senhor José Carlos, por gentileza, que está representando a pessoa do Parque Chico Mendes, né, o seu Luiz, do Chico Mendes, para dar uma palavrinha também. Boa noite para vocês. Boa noite. Como eu trabalho já há 21 anos no Parque Chico Mendes, antigamente lá no parque, já no finalzinho dos anos 80, por volta do dia 6 de junho,
1989 foi fundado o Parque Ecológico Chico Mendes pela nossa prefeita Luísa Erundina. Então, é uma história até bonita, mas não dá para falar muito, não, porque tem muitos aqui que querem também falar um pouquinho a respeito de cada uma história, né? Eu já trabalho nesse tempo, que eu já terminei de falar, e lá existia duas árvores antigas, a figueira, a qual deu o nome de Figueira Grande do Parque antigamente, né? Depois que mudou o nome. Então, nesse parque aí, existem dois casarões lá, muito antigos. Um tem mais de 100 anos de idade, ele é muito histórico, e principalmente ele está até precisando de uma boa reforma, mas já vão tomar essas atividades já em breve, de acordo com o pessoal da prefeitura, dá uma olhadinha lá. E nesse parque, Chico Mendes, atual agora, mudou esse nome para Parque Ecológico Chico Mendes, mas por causa também em comemoração ao Chico Mendes, que, como todos sabem dessa história aí, no finalzinho já dos anos 80, lá por volta de 88 para 89, ele foi assassinado até mesmo por dois primos, o Darcy e Davi, né? Depois local foram presos, pegaram eles, né? Mas é um outro caso que com o tempo, se der, a gente faz até um escrito, né? Uma escrita bem, para poder fazer um desenho bem melhor, né? Então nesse parque também existe lá dentro uma natureza uma vegetação assim, muito bonita, uma atlântica, a mata atlântica que tem lá, um pedacinho de terreno, uns 61 mil metros quadrados, tem a metragem do parque Chico Mendes. Então, existem duas lagoas lá históricas também, as duas figueiras, agora só existem uma, a Figueira Grande, igual deu o nome de Figueira Grande antigamente, por causa das figueiras, só tem uma agora. E lá também a gente tem o saguizinho no parque, 3 macaquinhos, tem os gansos, logo vão trazer os cisnes de volta, né? Que eles estão lá no Ibirapuera, logo traz a atração do parque, bastante peixe naquelas duas lagoas tem, e os dois casarões. Tem uma que eu terminei de falar, tem 100 anos, aproximadamente 100 anos ou mais de idade. E eu andando lá no parque antigamente, assim, há 2 anos atrás, eu estava andando lá, dando umas voltinhas no parque, de repente encontrei uma senhora, bem contente, já sem nenhum dos portões. Aí ela falou assim para mim, moço, o senhor trabalha aqui nesse parque? Eu falei, trabalho. Ela falou, quantos anos? Na época eu falei 18 anos, agora eu estou com 21 anos de trabalho lá no parque. Aí ela falou assim para mim, daria para o senhor abrir a casa, o casarão dos fundos para mim rever? Porque eu morei aqui, eu já tenho 80 anos de idade, ela dizendo, né? E quando já tenho 80 anos de idade, e quando eu mudei daqui, eu era caseira antiga daqui. Essa casa já existia. Então, que nem eu terminei de falar, ela tem mais de 100 anos de idade. Aí eu falei, tá bom, fui lá buscar a chave do casarão e mostrei para ela abrir as portas. E ela faltou pouco para abraçar as paredes, tão contente que ficou a senhora, viu? Ficou contente e falou assim, muita coisa natural ainda, até a pintura, viu? Aí eu mostrei para ela o purão, ainda antigo, existe até hoje o purão, umas madeiras antigas, uns caibos de peroba, eu mostrei para ela, ela ficou muito contente. Depois ela olhou e falou bem assim, agora estou contente, porque eu revi onde eu nasci, passei toda a minha infância aqui, desde quando eu nasci nessa casa. Ela agradeceu bastante a mim, viu? Então, isso não está em exposição lá para as pessoas estarem ver, se não é aberto ao público isso? É aberto, pode ver, viu? Pode acompanhar com os guardas que tem lá os estudantes, né? Ou até mesmo com o administrador, nós funcionários. E nesse casarão agora, aproveitou para fazer assim uma escola desse pessoal especial, né? De Mobral, né? É bem usado, tem 2 aulas por dia, né? As aulas que tem lá de segunda-feira, às sexta-feira não tem aula, né? E pode ver sim, viu? É um terreno reservado lá no fundo dele, muito bom, com uma vegetação muito bonita. E lá na frente, no meio, tem um segundo casarão, um casarão bonito também, muito histórico, né? Você conhece de lá, né? Bonito.
Então lá fica o centro de convivência da Secretaria da Saúde. Lá tem várias atividades, para pessoas mais idosas, né? Para pessoas aposentadas, que podem passar um bom tempo do dia fazendo as atividades lá, né? Tem vários tipos de aula durante o dia. Tem uma recuperação muito boa para pessoas especiais, no meio de dia. Então, esse parque é assim, ele é aberto das 7 da manhã às 18 horas da tarde, ao público, é aberto de domingo a domingo, viu? Muito bom demais. Então, é isso. Agora, melhor ainda, é só ir lá para ver. Lá, pode ir lá, a gente leva vocês onde vocês quiserem. Existem três portões de entrada, tem um portãozinho do meio, que ali no lado é só para visita mesmo. O pessoal faz caminhada na mata, né? Caminhada, o pessoal gosta muito de lá, viu? Faz caminhada é muito boa e aquele clima maravilhoso. Também tem bastante pé de fruta, viu? Lá, viu? E é muito bom também para os passarinhos que tem várias espécies de pássaros. Os povos também, né? Come bastante as frutas, lá tem iguana também na mata, bastante iguana. E nasce bastante tartaruguinha. Essa semana, acho que foi segunda-feira, pegamos 8, muito pequenininho assim, e nasceu lá no meio, lá naquele bergozinho da lagoa, a primeira lagoa, no centro da mata. E é bonito também, porque lá tem a nascente da água mesmo, nascente. Por enquanto não dá para tomar muito não, fica meio suja por causa da chuva que passa por aqui, né? Mas eu e muitos funcionários ali, já chegou a tomar água e nunca deu nem para dor de barriga, viu? Então a gente está esperando também que em breve vai ter uma reforma da parque, já foi anotado tudo. Aí vai ser bom, porque é um parque bonito e o pessoal gosta muito, muito mesmo. É o coração postal da Vila Curuçá. Como a Vila Curuçá e Itaim Paulista pertence a uma subprefeitura só, né? Então, fica um convite para vocês, quando puderem, vai lá. Mas acho que vocês vão gostar muito, viu? Até tomar um cafezinho com nós lá, viu? Por falar em cafezinho, até eu que faço cafezinho lá, viu? O pessoal gosta muito. Vai ser todo o meu prazer de ver vocês lá, viu? Então, é isso. Tá? Eu gostaria de convidar agora o seu Expedito Marinho. Cadê ele? Escondeu? Ele vai contar um pouquinho da história da nossa bandeira do Itaim Paulista. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Itaim é bonito, a sua história é muito bonita. Nada seria tão importante para a gente se não fosse a luta da sociedade neste bairro. E quem foi que deu um incentivo muito grande na época foi as comunidades de base, os movimentos eclesiais de base, pastoral operária, clube de mães, que naquele espírito colaborador, daquele irmão que ficou muitos anos conosco e foi embora, Dom Angélico Sandro Bernardino. Quem não conhece esse homem? Esse homem, além de ter uma mente, uma cabeça muito boa, voltada para o profundo socialismo, ele era um grande agente comunicador, no nome do povo, que ajudou muito. Eu devo muito a Dom Angélico Sandro Bernardino, porque eu não sabia nada de associação. Foi Dom Angélico, bispo auxiliar de São Paulo, através da época de Dom Evaristo Arnes, que nos deu para a gente o grande incentivo e resgatar na época o fomento da cidadania, que hoje, graças a Deus, nós temos. Associação Comunitária do Estado de Quênia, através dessa grande guerreira, lá também, tem aqui o nome dele, o meu amigo aqui do Conselho Tutelar, trabalhador, qual é o nome dele mesmo? Edson. Isso, eu esqueço, Edson, é velhice. Nós temos aqui, podemos fazer justiça, todo esse pessoal aqui, das associações de bairro, vocês estão de parabéns. Eu agradeço também uma pessoa que está ausente, mas deve vir numa outra reunião, Paticão. A gente deve muito ao Paticão. O Paticão é aquele que incentivou, aquele que deu origem, aquele que dava cara, chegava junto, dava para a gente uma retaguarda incrível. E qualquer
subprefeito na época, que era administrador regional, atendia a gente, porque nós tínhamos a guarda desse grande guerreiro chamado, conhecido por Paticão. Meu respeito onde você estiver, meu amigo Paticão. Olha, a bandeira do Itaim, vou ser bem rápido. Meu nome é Expedito Salles Marinho, sou presidente da Sociedade de Amigos do Parque Santa Amélia. Fizemos muito mutirão no Costa Norte, entregamos 334 unidades habitacionais. Fizemos um mutirão de Gui Sargento na época de Mário Covas, prefeito de São Paulo. Fizemos mutirão das praças, das creches. E hoje, graças a Deus, Itaim tem uma história porque associações de bairro, junto com aqueles que estão presentes e com aqueles que já se foram, deram também a sua contribuição para o progresso que hoje nós temos em Itaim. Parabéns a todas as associações de bairros. Eu só queria fazer uma menção e agradecimento aos presidentes de sociedade que já faleceram. O Gilmar, que faleceu, o Jaime, que faleceu, e outros aqui, o seu Luiz, da Vila Itaim, que faleceu na nossa época. Bom, vamos lá para o que interessa. Estou terminando a tecnologia e gestão ambiental, estou terminando a minha faculdade, já era para estar lá, mas eu não poderia sair daqui sem eu ver a inicial esse trabalho que está sendo muito bem feito por vocês, esse acervo que está sendo levantado, esse projeto que está sendo feito e vai ao conhecimento de todos. Não é isso? Que é um projeto, como você falou, então tem que ter o conhecimento de todos. É para a gente sacramentar, carimbar e aprovar para a comunidade e para o bem da nossa comunidade de Itaim. Bom, rapidinho, bandeira de Itaim. O secretário veio visitar a supervisão de esporte na época. E ele perguntou no clube da cidade se eles conheciam as cores da bandeira dos seus times. Quem é palmeirense? Levantou meia dúzia, levantou a mão um pouquinho, né? Qual é a cor da bandeira do Palmeiras? Verde e branca. A do São Paulo, verde, branca, não, branca, vermelha e preta. E a do Corinthians? Essa então, né? Quase caiu lá o telhado do clube da cidade. Preta e branca, todo mundo levantou a mão. E aí o secretário na época falou assim: qual é a cor da bandeira do Itaim? Ninguém levantou a mão, porque simplesmente ela não existia, não tinha a bandeira do Itaim. Então, foi naquela oportunidade que tomamos a iniciativa de chamar todos os clubes que participavam dos Jogos da Cidade para participar numa reunião e discutir no fórum de debate a bandeira do Itaim, as suas cores, o seu formato e como deveria ser o procedimento da figura que íamos fazer para colocar a bandeira do Itaim. Concordo que não houve a população do Itaim toda para fazer essa aprovação. Houve uma parcela da entidade representativa, num fórum de debate, escolheu por voto as cores que predominaram foram vermelha, azul e branca. O vermelho representando o sangue dos trabalhadores, daqueles que tomaram na construção do Itaim, na estrada de ferro, na estrada São Paulo-Rio e outras atividades. E o azul, a esperança, o céu, e vocês sabem melhor do que eu. E o branco é a paz, que todos devem reinar entre nós. Isso foi feito, aprovado, uma ata registrada, foi um fórum de debate que aprovou e passamos para a Câmara Municipal de São Paulo, através do decreto-lei do Ricardo Teixeira, vereador na época, hoje ele é secretário, foi aprovado a bandeira do Itaim. Em 2007 foi aprovado a bandeira do Itaim. Agora, há remédio para tudo, há jeito para tudo. Pode se discutir, pode se debater. Não digo para fazer mudança, porque ela já está constituída e já está aprovada. Mas podemos conversar sobre alterações passíveis de acordo com a comunidade, de acordo com a vontade popular do bairro que moramos. Meus parabéns a todos, muito obrigado a todos. Jesus, um grande guerreiro. Jesus, ele é mais velho do que Itaim. Por isso que ele conhece a história de Itaim. Eu era pequenininho e me pegava no colo. Olha ele ali, ó, o Jesus. É uma boa pessoa, conhece a história do Itaim a fundo. Eu quero parabenizar a iniciativa dessa ideia de acervo que é muito importante para a cultura de um bairro, para a cultura de um povo, para os moradores do Itaim, através das suas crianças da escola, conhecer a sua história e conhecer a sua luta. Muito obrigado, estou aqui meu amigo jornalista, o grande meu amigo da escultura,
e o meu amigo jornalista ali, o Wander, a gente vai saindo no nome. Muito obrigado, Deus te ajude vocês. Peço mil desculpas por não estar presente, porque eu tenho prova na faculdade, tenho que sair correndo. Um abraço, um beijo no coração de todos. Muito obrigado. É bom, né? A gente ter gente empolgada com o que faz, né? Isso aqui é gratificante. Olha o óculos vai pisar. Gostaria de chamar também o senhor Walter César, que é o primeiro delegado do SIC Leste, né? O Centro Integrado de Cidadania. Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui. Não poderia deixar de vir, embora eu tenha recebido o convite há 2 dias atrás. E eu já tinha muitos compromissos. Por exemplo, às 17h31 eu estava na Avenida Paulista. Então, para chegar aqui foi um sufoco. Mas é uma honra. Eu quero dizer o seguinte, que eu amo esse bairro. E durante a minha vida de funcionário público, fui delegado de 50DP, depois eu fiquei trabalhando no SIC, Centro de Integração da Cidadania, durante 5 anos e meio. E numa reunião, dias atrás, eu disse a algumas pessoas que o SIC da Encosta Norte, ele trouxe para o bairro um avanço muito grande, porque ele foi criado no dia 2 de setembro de 1996. Até então, não existia o poupa-tempo. E naquela ocasião, eu até depois vou mandar, através de e-mail, posso mandar uma revista da Escola Paulista da Magistratura, onde conta a história como foi criado o SIC e para que foi criado o SIC. Então, quando eu disse que o SIC da Encosta Norte, ele foi o primeiro SIC no Brasil, e do SIC da Encosta Norte surgiu depois Parada de Taipas, depois na Jova Rural, lá na Zona Norte, e o 4º SIC em São Luís. Daí para frente, o negócio avançou muito. Avançou de tal maneira que o estado de São Paulo, pelo interior, tem SIC à vontade. Mas, esse trabalho que iniciou aqui, ele foi um trabalho que eu acompanhei em muitas reuniões, muitos ministros da Justiça estiveram aqui no SIC, José Carlos Dias, depois o Miguel Reale Júnior. Mas foi um trabalho que nasceu através de uma política muito importante, porque o povo, ele não tinha, em todos os bairros, não tinha onde se socorrer. E havia muita necessidade naquela época. Então o pessoal corria onde? Na delegacia. E quando eu fui convocado para trabalhar no SIC, começou um trabalho importante. Eu, o juiz, o promotor, enfim, todos que trabalhavam ali, ainda eram poucos funcionários, por exemplo, tinha ali assistente social, tinha o promotor de justiça, e, enfim, tinha alguns funcionários de outras secretarias. E depois veio o CDHU e começou a coisa a desenvolver de tal maneira que o Dr. Belisário Santos Júnior, quando veio o ministro da Justiça, o José Carlos Dias, eles iam andando e eu ouvindo a conversa, eles diziam assim, olha, o SIC foi criado para atender a população carente. Mas nós conseguimos observar que os funcionários públicos também estavam dispersos. E com a criação do SIC, os funcionários públicos de várias secretarias começaram a trabalhar juntos e o trabalho, o serviço público começou a aparecer. Então houve um avanço junto à população e junto aos funcionários. Aí virou poupa-tempo. Virou poupa-tempo. Cresceu um poupa-tempo, nasceu um poupa-tempo gigante. Lógico que aqui se fazia um trabalho, assim como eu posso diminuto.
E o Poupatempo cresceu, já veio aí vários segmentos das secretarias e o negócio cresceu. Bom, mas o importante era o seguinte: nós não tínhamos o que fazer, foi o primeiro SIC. Fazer o quê? Eu virava para o juiz, e aí, doutor? Não vinha ninguém. E nós começamos a ir na rua, ali na frente do prédio do SIC. Nós começamos, então, senhor, o senhor conhece o SIC? O SIC? Aí eu não tenho SIC. Falava SIC CPF. Não, aqui é o Centro de Integração e Cidadania. O senhor quer conhecer nosso trabalho? Mas eu não preciso de nada. Não preciso de nada, mas para conhecer a pessoa simples, entrava. O senhor é casado? Não. Eu sou juntado. Sou juntado. Quantos filhos eu tenho? 8. E todo mundo certinho, registrado? Não. Está tudo no nome da mulher. E vamos acertar isso, então está tudo errado. Então o SIC começou a se preocupar com a vida social das pessoas. E nós começávamos a fazer um trabalho de buscar lá onde ele morou, onde ele nasceu. Entendeu? Fazíamos um trabalho gigantesco para descobrir tal, onde ele nasceu, se casou, enfim. E nós conseguimos regularizar a vida dele e, consequentemente, através do Poder Judiciário, a vida dos filhos. Então, o SIC começou a fazer um trabalho. No começo era GPEC, Juizado de Pequenas Causas, onde o juiz ele dava uma sentença, mas ele não homologava a sentença, dependia de um outro juiz, embora ele fosse um juiz togado. E depois o SIC foi prosperando, foi lá para baixo, a coisa foi crescendo, o SIC aumentou, né, hoje está na parte de baixo. Enfim, eu tenho a história, por que foi criado o SIC, como foi criado o SIC. Aonde foi criado o SIC? Quem os secretários visitaram para ser criado o SIC? Por exemplo, naquela ocasião, o Antônio César Peluso era desembargador do Tribunal de Justiça. Depois ele foi ser ministro da Justiça, né? E do Supremo também. Então, tudo começou aqui. Eu me lembro, por exemplo, que o Mário Covas esteve aqui, e eu até tenho uma foto do Mário Covas com o seu Luizinho, que faleceu esses dias, né? Então, naquela ocasião, o hospital estava parado. E o Mário Covas deu continuidade através da comunidade, levando o Mário Covas lá para ver, estava tudo parado. Depois veio o bombeiro, enfim. Existe uma história muito importante. É lógico que essa revista, ela retrata o passado do Itaim Paulista. Mais importante ainda, o SIC do Itaim Paulista, ele representou toda a Zona Leste. Nós atendíamos, eu atendi, por exemplo, eu tinha lá marcado no livro que eu mandei para a secretaria, 110 mil casos em 5 anos e meio. Eu tinha o prazer de chegar às 8 horas da manhã e atender as pessoas. E acontece o seguinte, que eu fazia ali um trabalho de polícia judiciária preventiva, e a prevenção é da polícia militar, mas a polícia civil, ela, por ser judiciária, ela só atua depois que o problema ocorre. Mas ali no SIC nós nos antecipávamos para que o vizinho não brigasse com o outro em razão de um galho. Se você subir no meu telhado para cortar o galho que está entupindo a tua calha, eu vou te matar. E não tirava e não deixava tirar. Então a pessoa corria no SIC e nós ali fazíamos um trabalho de aproximação, certo? Quando a gente não conseguia atender aquele caso, nós íamos fazer uma polícia itinerante, íamos até a casa da pessoa daí 15 dias. No asterístico, íamos lá, porque ficou mal resolvido. Então ia eu, o investigador de polícia, escrivão, e nós íamos. E para não parecer que eu tivesse amizade com aquela pessoa, onde eu chegava com a viatura ali, já a escrivão, o investigador, ia até lá na casa da outra parte, e a outra parte eu saía no portão, via conversando com o outro, opa, tudo igual aqui. Então nós fazíamos um trabalho muito bonito. O SIC da Encosta Norte, ele é responsável pela criação do Poupatempo. E o Poupatempo, ele tem exportado serviço para outros países.
Entendeu? Então nós temos que exportar serviços para Portugal, para a França e outra coisa. Trabalhos, esses trabalhos administrativos que é feito aqui no Poupa Tempo já foi exportado. Isso daqui precisa realmente. Quando eu falei para o pessoal aqui outro dia, eu falei, você sabia que o SIC do Itaim Paulista é responsável pelos SICs do Brasil? Né? Não sabia, então vocês ficam sabendo. E numa primeira oportunidade que puder, eu falarei sobre isso. Mas o que eu estou dizendo aqui não é tão importante quanto o que eu tenho na revista. E isso daí eu vou mandar para a Daniela. Vou mandar para a Daniela e eu tenho certeza que nós vamos tirar proveito daquilo. Vai ajudar muito neste trabalho que os senhores estão realizando. Eu agradeço a todos. Eu também vou me despedir, desejando uma boa noite a todos, um bom final de semana. Eu tenho ainda um compromisso. Não poderia deixar de vir. É uma honra. Eu amo esse bairro. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Lógico que se a gente ficar aqui, vai a noite toda, né? Porque a gente, é bom saber dessa história, gente. E nem tudo a gente sabe, né, no nosso bairro. Eu nasci aqui, mas estou aprendendo cada vez mais. Quero também agradecer aqui o nosso jornalista, o Wander Ramos, por o site está aí, o site está aí, paulista, né, .com.br, e o jornal também, Central Leste Notícias, né, a qual ele faz parte, e a gente precisa de alguém para divulgar tudo isso, né, e ele sempre está aqui conosco. Cacá, eu peço a ele que dê uma palavrinha aqui, que ele possa nos ajudar, nos auxiliar. O Wander fugiu, mas tudo bem. Boa noite a todos. Eu sou o Cacau, eu posso falar um pouquinho. Acho que eu me encaixo nesse projeto, que na verdade é um projeto que ainda está em andamento. Eu diria que eu sou na parte contemporânea da história do Itaim Paulista, né? Até porque eu estou ainda na faixa de 30 e poucos anos. Mas é o seguinte, por exemplo, eu vi agora o nosso delegado titular do SIC falando sobre o início do SIC, e talvez nem ele mesmo saiba, mas em 1998, eu e o Sérgio Toledo, que é um artista também, morador de Itaim Paulista, nós começamos a desenvolver atividades culturais no SIC. Lá, como foi o primeiro SIC, né, depois tomou-se referência para todos os demais SICs, porque, no entanto, o SIC começou desse jeito que ele falou mesmo. As pessoas tinham como um pequeno poupa-tempo, lá onde tira a carteira de identidade, onde você faz a carteira profissional. E aos sábados a gente via, porque a região da Costa Norte, onde era localizado, ele era o lugar onde o IDH era o mais baixo que nós tínhamos, o índice de desenvolvimento humano era muito baixo mesmo. E na década de 90, a gente começou aos sábados a desenvolver atividades musicais, atividades com material reciclável, e aí foram aparecendo os outros parceiros, com linha com atividades de atividade física mesmo, a capoeira, e isso em 98, né? E aí depois nós tivemos em 99 a primeira mostra cultural no SIC, a qual veio a dona Lu Alckmin na época, e o secretário de Segurança Pública daquela vigência, daquela gestão, e eles ficaram maravilhados com aquilo. Por quê? Porque nós estávamos fazendo, porque como era um projeto piloto, não existia aquilo. A gente resolveu, um bando de maluco, artista local, que queria cuidar das crianças de uma maneira também, né, usar aquele espaço público, mas de uma maneira que eles pudessem integrar. Então eu fui lá dar aula de violão, o Sérgio foi lá dar aula de desenho e jornalismo local, na época ainda como se fosse um fanzine, né? A gente desenvolveu um pequeno jornal lá. Então, em 98 para 99, em 99 nós tivemos a primeira mostra, e através dessa experiência que nós tivemos lá, os demais SICs foram adotando todas as atividades culturais, e hoje todos os SICs têm atividade cultural, né? Não é mais só voltado para a segurança pública, etc. Todos têm atividades culturais. Então, eu vi eles falando ali, isso foi passando um filminho na minha cabeça. Por que passou um filme na minha cabeça? A minha formação também é de cinema, de televisão e tal, né? Eu sou radialista de formação, fiz uma extensão em cinema, né, em literatura, e eu sou morador de Itaim Paulista, nasci em Itaim Paulista, tenho 36 anos,
conheço o senhor Milton desde pequeno, sou ainda amigo do filho dele, e de uma série de outras pessoas que estão aqui. Jesus Matias é a referência, sempre foi. Eu também fui aluno do Beto Guilherme, né, que também é um admirador do professor. Então, assim, o que eu tenho para oferecer é um pouco essa questão dessa história cultural que a gente acompanhou. Aí depois vem uma segunda parte, que foi com o Alessandro Buso, que é uma pessoa que também saiu aqui do Itaim Paulista. Tem uma terceira parte que é com o pessoal da USP Leste, que me convidou em 2010 para fazer um projeto chamado Imagens da Cidadania, a qual eu era orientador deles. Começamos a produzir aí um vídeo documentário, né, sobre Itaim Paulista, baseado nas imagens da cidadania, onde a gente entrevistou moradores aqui de 50 anos no Itaim Paulista, em qual essas pessoas resgataram diversas histórias, né? Então eu tenho esse material, né? Tenho como estar buscando todo esse material, e essas pessoas, algumas ainda vivas, outras não, né? Então o que eu posso oferecer é essa questão do conhecimento histórico, por isso eu digo no ponto de vista contemporâneo, que é da década de 90 para cá, e o conhecimento audiovisual, que eu estou aí para a gente fazer alguma coisa de acordo com o projeto que for proposto. Se nós vamos fazer um documentário com instrumento, se a gente vai fazer um registro fotográfico apenas, como o professor Milton falou, né? Se é um registro mais científico, histórico, né? Eu estou aí para tentar ajudar também, e já estou me colocando à disposição, né, do conhecimento e da força de vontade mesmo como morador do bairro, né? Que não me vejo fora daqui não também, né? A gente, através desse trabalho que a gente fez com a Imagem da Cidadania, que teve o primeiro, a qual teve uma exposição aqui no Parque do Chácara das Flores, né? Foi o primeiro e eu participei do segundo. Nós fomos nas escolas, recrutamos alunos das escolas do ensino médio, para poder trabalhar isso, através do registro fotográfico, através do registro de bater um papo mesmo com aqueles senhorzinhos, com aquelas senhorinhas. E aí tivemos histórias malucas, assim, por exemplo, eu andava de bicicleta na Tiburcio de Souza. Quem consegue andar de bicicleta na Tiburcio de Souza hoje, gente? É impossível, né? Então, assim, a pessoa contando com aquela vontade, com aquele brilho nos olhos, que a gente fala, puxa vida, essa Tiburcio de Souza antigamente era transitável, dava para brincar na Tiburcio de Souza. Então, acho que se a gente vai resgatar essa memória, acho que isso também vale muito a pena, porque não é tão antigo não, né? A coisa teve um boom assim, o Itaim Paulista foi crescendo desenfreadamente, mas de uns 20 anos para cá, de uns 20 anos atrás, muita coisa teve um passo muito longo assim, né? A ponto de antigamente ali era uma vilinha e hoje você não consegue transitar. Imagina uma criança brincar na rua de pega-pega na rua, em algumas ruas hoje você não consegue mais no Itaim Paulista. A gente tem toda essa evolução, graças a Deus, né? Mas que por um outro lado precisa ser contado. Eu acho que vale muito a pena registrar isso. E aí eu estou aqui para que vocês contem nesse sentido do registro, se for fotográfico, se for videográfico, né? A gente precisar roteirizar esse material, eu estou aí disposto para o que vocês precisarem. Tá bom? Obrigado. Obrigada mais uma vez. E eu acho que o importante é isso, a gente resgatar a história do passado, do presente, porque é isso que nós vamos construir o nosso futuro. E é isso que a gente não pode esquecer, né? Que hoje o presente também vai ser uma história lá no futuro. Agora, gostaria de convidá-lo aqui para a gente ter essa aula, principalmente nós, alunos, né? Vamos ter uma belíssima aula. Tivemos até agora, mas agora a competência acadêmica do professor historiador Jesus Matias, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Quero aqui, no nome da Renata, cumprimentar a imprensa presente, o professor Nil trabalhando tanto tempo junto, não só na sala de aula, como também no desenvolvimento do bairro, o expedito que já saiu. De maneira geral, as pessoas que aqui estão querendo saber, querendo conhecer alguma coisa sobre o bairro. Como eu tive a oportunidade de falar depois de algumas pessoas, eu quero pegar um gancho na fala de cada um. Ele falou do Parque da Figueira. Tem esse nome por ser
Fazenda da Figueira Grande, que pertencia a Rodolfo Pirani. Aqueles mais antigos devem lembrar das lojas Pirani. Era a Fazenda da Figueira Grande do Rodolfo Pirani. de São Paulo. É. Em relação ao CIP, quantas vezes nós tivemos junto, eu e o Dr. Walter, esse homem com a cerveja na cabeça e um violão é um grande celesteiro. Pena que ele também já saiu. Né? O próprio Expedito, quantas reuniões nós participamos, a partir de 85, para os movimentos sociais do bairro, através da sociedade, como ele falou. Quando ele disse que era possível fazer mudança, porque eu falei para ele, Expedito, tudo bem, a bandeira de um bairro, uma cidade é importante, porque ela representa muita coisa. Só que houve um pequeno detalhe. Aquele índio Guarani que você colocou lá na bandeira, deveria ser índio Guaianazes. Porque índio Guarani não é da nossa região, o índio Guarani do sul, mais especialmente lá no Uruguai, lá no Paraguai, passa para lá embaixo do Rio da Prata. Por isso que ele falou que era possível mudar. Então, se há de um índio, que seja o índio Guaianazes, que é os que habitavam toda a região de São Paulo, desde o tempo de Iriçá, Piquerubi, que era o chefe de São Miguel, Caubi, que era lá da Baixa de Santa Amaro, que eram os três irmãos. Bem, mas vamos voltar para cá. Em relação ao que o Milton disse, a história realmente é ciência. E como tal, tem que seguir os trâmites científicos, para que não se incorra em erros. Mesmo assim, a história comete erros. Mas também a memória é importante, porque ela alimenta, enquanto informação, o estudo da ciência. E quando aquela memória é comprovada, ela passa a ser ciência. Ai de nós se não fossem as memórias dos evangelistas que escreveram os evangelhos de Jesus. Então não teríamos essa beleza do conhecimento de Jesus. E também falando de Jesus, parafraseando, eu diria, ele disse, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estou entre vós. Eu diria o seguinte, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas para falar sobre a história do Itaim, eu quero estar junto. Esse pequeno só errou em dizer que eu carreguei no colo, porque nós estamos praticamente na mesma idade. Em relação a o que falou por último, cadê ele? O Cacau ali. Eu, Cacau, andei de bicicleta na Tipurso e mais ainda, andei de carrinho rolemã, quando só tinha as guias estrangeiras. Eu moro em Itaim precisamente 60 anos. Não parece que tenha cidade, mas tenho. Precisamente 60 anos eu moro em Itaim. Na mesma rua, no mesmo endereço, há 57 anos. Rua Pascoal Miranda, 193. Itaim tem uma história muito grande, não só cientificamente falando, como também na importância do bairro, porque as pessoas, por desconhecer, não entendem, não conhecem e não valorizam. O primeiro sítio que foi em Itaim, a primeira casa de cultura inaugurada em 21 de abril de 1985 pelo prefeito Mário Covas, que eu estava lá, foi aqui a nossa casa de cultura. E assim outras coisas. O Itaim, como você disse, há 20 anos atrás, não tinha essa grandiosidade. Ainda era, para ser mais exato, 15 de maio de 1980. Até então, o Itaim era subdistrito de São Miguel. E como subdistrito, só vinha para cá o que sobrava, as migalhas que sobravam em São Miguel. Aqui não tinha justiça bancária, não tinha nada. Era subdistrito de São Miguel. Quem quiser ver um documento disso, na rua que eu moro, na Pascoal Miranda, tem uma placa lá. Rua Pascoal Miranda, subdistrito de São Miguel Paulista, até hoje lá. Isso foi em 15 de maio de 80. Durante muito tempo, o Itaim, por não ter outras datas, comemorava-se a data da elevação ao distrito. Depois, com uma pesquisa mais aprofundada, descobriu-se que o Itaim é muito antigo. O Itaim é o 5º bairro mais antigo de São Paulo. Nós temos São Miguel, Freguesia do Ó, Santo Amaro e Pinheiros. São Miguel é de 1560, comemora 1622, para 1560. Falar em documentos, dá licença pegar alguns aqui.
quando, em 3 de março de 1993, precisamente 21 anos, fez agora, eu estava na Regional de São Miguel para despachar com o administrador regional, que era o Paulo Teixeira, que hoje é deputado federal, o Zelão também, que trabalhava nessa época, sobre a festa do Itaim Zenolito. A festa do Itaim, que nós, há alguns anos, presidimos a festa, encontramos uma reportagem do Diário Popular, que queria que o subprefeito, o administrador regional na época, indicasse um lugar para eles fazerem uma reportagem histórica. Ora, quando foi pedido para que eu indicasse um local, claro que eu os trouxe aqui na Chácara Fontoura. E eis que, no dia seguinte, quando foi publicada a matéria, no caderno de encarte do Diário Popular Leste, eu tenho esse lá em casa, a reportagem dizia que a fazenda, que a Chácara dos Fontoura, pertencia à outrora Fazenda Itaim, e que era a construção que estava lá era do tempo colonial e que tinha mais de 200 anos. Pensei assim, peraí, isso merece um estudo aprofundado sobre essa questão. E também até por conta dos alunos pedindo, professor, por que não escreve a história do bairro? Primeiro porque eu não sou historiador de formação, eu sou professor de língua portuguesa, mas por conta da necessidade de escrever com rigor científico, eu fui me preparar, aprender a ler documentos, aprender a decifrar documentos e aprender a ler registros iconográficos. Aqui vocês têm o registro iconográfico mais antigo do Itaim Paulista. Ela é de 1926. É a antiga estação do Itaim. 1926. Vou mostrar para vocês. Ela, quando foi feita, inaugurada oficialmente, sem que os trilhos estivessem prontos ainda, mas tinha que ser inaugurado, tudo que é produzido tem que ser inaugurado, foi inaugurada sem que tivesse, primeiro, os trilhos, para que os trens pudessem passar. Segundo, também porque não tinha população que houvesse demanda. Só em 1984, 8 anos depois, é que realmente, oficialmente, ela foi inaugurada. E ela permaneceu até 98, quando demoliram e construíram aquela da primeira, e depois demoliram e construíram essa estação futurista. Estação do futuro, está linda, muito maravilhosa. Aqui é outra foto, que por coincidência está quase no mesmo ângulo daquela. Essa aqui é de 1º de outubro de 1941, já com famílias usando o trem. Quase no mesmo ângulo. Ó, quase no mesmo ângulo. Essa é de 1º de outubro de 1951. Então, eu fui pesquisar a história. Foram lidos, foram pesquisados mais de 300 livros. Alguém me pergunta assim, mas você encontrou informações desses 300 livros? Não. O fato de você pesquisar uma obra não significa que você vai encontrar nela alguma coisa que vai interessar para você juntar ao acervo que você já tem. Mas para você saber se tem ou não, você tem que... Para você saber se um lugar tem pepitas, tem diamantes, tem ouro, você tem que derrubar essa montanha. E às vezes, quantas montanhas foram demolidas sem que se encontrasse nada? Hoje não, hoje ninguém vai fazer um trabalho de prospecção sem ter a certeza que ali tem por conta dos instrumentos que tem. Não é isso? Mas antigamente não, antigamente você tinha que derrubar, cascalhar para ver o que tinha. Então, Itaim é muito antigo. É do século XVII, ou seja, 2 sesmarias que foram dadas a Domingos de Góes, uma em 1609 e outra em 1611.